gêmeos, meus doidinhos do meu coração. Vamos para uma segunda rodada de vocês que eu estou devendo? Mas sabe por quê, gente, que eu fiquei devendo? Porque vocês ficaram lá embaixo no ranking, gente, quase na rabeira. Meu Deus do céu. Vamos dar like para Renata, se inscreve no canal, gente, por favor, tá bom? Não quero que vocês fiquem lá embaixo, não. Vocês já chegaram, vocês nunca ficaram em primeiro, mas vocês sempre ficaram assim no topo, né? Ali, terceiro, quarto lugar. Aí, puf, deu uma despinguelada aí. Vamos dar uma melhorada nesse negócio, tá bom? Para eu poder aparecer mais vezes para vocês, beleza? Gente, inclusive, todo mundo fala assim, os signos que estão mais ruinzinhos, né? Você não faz mais vídeo para nós? Eu faço, gente. O problema é que, assim, se vocês não me derem like e se vocês não participarem, não se inscreverem, o que acontece? O YouTube, ele entende que você não gostou. Então o algoritmo só funciona se você der like, se você se inscrever, tá bom? Então faça isso, por favor, peço encarecidamente já agora, tá bom? Então vamos embora. Outra coisa, gente, preciso falar das consultas particulares, que é a razão principal de eu estar aqui na plataforma. Tenho 26 anos de tarô, sou certificada pela certificação Ítalo Marcilli. Tudo isso para entregar para você do outro lado uma consulta particular de excelência por videochamada. A gente vai interagir por mais ou menos 1h15. É uma baita de uma consulta com finalidade de orientação e de aconselhamento, tá bom? Olhem os depoimentos lindos que eu tenho no canal. Todo final de leitura eu deixo pelo menos uns 2, 3 depoimentos para vocês lerem e saberem que vale muito a pena a consulta particular. Antes da gente começar com as perguntas, eu faço uma tiragem às cegas, sem saber nada da sua vida, sem perguntar nada, nem o signo, tá bom? E isso faz toda a diferença. Vamos embora, meu povo? Então vamos, tá? Vamos de baralho cigano em dose dupla para essa segunda tiragem de vocês. Gente, tenham parcimônia, né, ao receberem as informações, porque não vai dar certo para todo mundo, obviamente, vai para uma galera, né? Às vezes você veio espiar Gêmeos e é para você. Às vezes você tem qualquer coisa no mapa em Gêmeos, pode ser para você também. E se não for, se você perceber que não é para você, simplesmente solta. Fala, não é para mim, né? E tudo bem também, tá? Vamos ver o que é que vem. Opa! Nossa senhora, olha isso. Nossa, Gêmeos. Deixa eu entrelaçar mais uma vez. Vamos lá. Eu procuro deixar de um jeito, gente, que possa servir para qualquer área da vida. E você tem que colocar na realidade daquilo que você veio buscar. Se é amor, trabalho, família, tá bom? Ó, a estrela, começamos bem. Presença, né, da espiritualidade na mesa. Vamos ver o porquê que ela tá aqui. A bússola, nossa, que dupla mais linda. Você sendo divinamente guiado para algo, sabe? Seja lá o que for, para um relacionamento, para um trabalho, para qualquer coisa que você esteja querendo muito, é como se realmente tivesse uma força divina, né, angelical, te guiando para isso, tá? A bússola com a estrela, maravilhoso. A carta da árvore, gente, para algo muito sólido, não importa o que seja. Você está sendo divinamente guiado para algo extremamente sólido que vai te render frutos, tá? Porque essa árvore está carregada de frutos. Tem algumas árvores que não têm frutos, essa tem, tá? A foice. Gente, estão vendo que aqui tem um trigo? Olha que bonito, no contexto que saiu aqui essa carta, ainda mais do lado da árvore, não saiu como corte de algo, de alguém, como seria o significado mais comum da carta da foice, mas de você tendo uma farta colheita, tá bom? Então assim, você está sendo divinamente guiado para algo que você
plantou. Pode ser que você tenha plantado esse trigo lá atrás e que você não tenha necessariamente apostado muito, sabe? Tipo assim, eu plantei, né? Plantei, eu cuidei disso, eu reguei, eu não abandonei a minha lavoura. Porém, é como se você nem acreditasse mais que aquela lavoura fosse vingar. Talvez você tenha cuidado um tempo, ô Gêmeos, eu senti isso, até que você falou assim, ai, eu acho que eu vou abandonar, porque isso aqui não vai render nada. Pode ser em qualquer área da vida, você veja para onde vai. Até que teu anjo da guarda, papai do céu, resolve te guiar, continuar te guiando até isso. Tipo assim, Gêmeos, não desista. Por quê? Porque esse trigo ele vai brotar. E você vai colher ainda. Então não desista agora, tá bom? Vamos ver o que mais. É como se você tivesse realmente quase desistindo de alguma coisa. Até que vem a influência da espiritualidade e fala, calma. Calma que ainda não é a hora. A carta das nuvens. Realmente, você estava assim com a visão turva a respeito disso tudo. Olha, mas parece que tem tanta coisa atrapalhando e tá tudo tão confuso que eu não vou levar mais isso adiante, porque eu acho que não vai dar em nada. A carta da lua vem até com uma tristeza, sabe? Tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, por que não tá dando certo, então é melhor abandonar. Por quê? Porque não vai sair nada dessa lavoura. Então, assim, eu vejo vocês aqui até entristecidos num determinado ponto. Porque, gente, quando você planta, não é verdade? Você ficou ali e você fala, poxa, vamos esperar pelo melhor, né? Eu plantei, eu me dediquei. Eis que quando você está abatido, entristecido, achando que tem muitos problemas e muitos percalços, vem a estrela com a bússola te direcionando, falando, calma, você ainda vai colher. Os pássaros. E a carta da torre. A carta da torre, né, gente, no baralho cigano fala muito de você ficar quieto no teu canto, tá? E a carta dos pássaros é justamente falatório. Então, assim, olha, e aqui falatório de gente que estava te desestimulando. Então, o que eles estão orientando você nessa hora em que você pega de novo um impulso para continuar com isso? Fica quieto, fica na sua, não fala para ninguém, não fica comentando, né? Porque às vezes vem uma pessoa bem intencionada e às vezes pode ser pessoas da casa, tá? Porque os pássaros tá com a carta da árvore, que também fala muito de família, de raiz. Então, às vezes, pessoas da família que com aquela visão assim de querer te aconselhar, acaba falando assim para você, sabe, Gêmeos, desiste disso. Então eles estão falando, fica quietinho, fica na sua, tá bom? Para não deixar que essas pessoas falem, né? Te desestimule, te deixe entristecido. A carta da cruz. É o fim de um sofrimento, justamente na carta da estrela. Gente, o que a espiritualidade, o que Deus, o teu anjo da guarda estão tentando te dizer, Gêmeos? Olha, você carregou essa cruz até aqui. Não desista agora, porque agora vai chegar a hora de você realmente colher o teu trigo, sabe? De você fazer jus a isso. Tipo assim, você carregou até agora, você sofreu todo esse tempo para desistir agora? Tipo, nadou para morrer na praia? Não. Carta dos peixes que eu tô falando. Fartura, abundância. Entendeu? Pô, carregou, sofreu pra caramba, né? Pra falar assim, quer saber, eu vou desistir. Não, não vai. Não agora que você já tá quase pra botar a mão nesse negócio. Seja isso o que quer que seja, o que quer, pode ser qualquer coisa.
carta do livro. É que você, aqui ó, junto com a lua, você não entendeu, assim, é como se tivesse alguma coisa nisso oculta que você não conseguisse entender. Fala, mas tem alguma coisa nisso que não dá certo, tem alguma coisa nisso que não tá me deixando ver as coisas do jeito que elas são. Então eu tenho que abandonar, eu tenho que largar, porque as coisas não estão claras. Ó, o livro com a lua, as coisas não estão claras para mim. Então, por conta disso, quase que você abandona. E juntando o falatório desse povo falando para você justamente abandonar, quase que você faz isso. Se você tá quase para fazer isso, Gêmeos, pensa, para e não fale mais com ninguém, tá bom? Retoma o teu projeto, retoma o que você estava fazendo. Por quê? Porque vai dar certo. Ó, a carta do homem, ou vocês, né? A carta da... Aqui são vocês. E é uma pessoa que tá segurando uma rosa, tá vendo? Não importa se é homem, se é mulher. Aqui são vocês. Tá vendo que ele tá assim meio cabisbaixo, segurando a rosa, como quem fala assim, será que eu entrego? Será que eu não entrego? Então é uma pessoa que tá um pouco vacilante, até um pouco melancólica, observando, olhando. Então o que que isso quer dizer? Renata, por um tempo eu fiquei aqui segurando, sabe, esse meu sonho, esse meu projeto, esse meu desejo, e eu pensei quase em desistir realmente. Ou estou quase querendo desistir. Gente, mas os peixes não tem como, tá? Aqui tá falando para você não fazer isso. Deixa eu ver com agora o baralho da Maria Padilha pra gente completar isso aqui, que vem mais coisa. Vamos lá. Pela porta da rua. Gente, fecha a porta para todo mundo que for do contra. Fecha a porta para todo mundo que vier falando para você assim, desiste, não vai dar certo. Tá, os agentes do contra, não. Não deixe que falem. Bate a porta na cara, é bem isso mesmo, pela porta da rua. Não dê entrada na tua vida. Vitória, o que eu tô falando pra vocês? Gente, tava desde o começo falando disso, desde o começo. Não tinha como, olha isso. Se você pensou em desistir em algum momento, Gêmeos, volta pra trilha, volta pro caminho. Por quê? Se você chegou a ficar perdido, em dúvida aqui, ó, nas nuvens com o livro e a lua, eles estão falando volta para o caminho, porque a bússola e a estrela vão te apontar a direção correta que você deve seguir para você colher o que você merece, tá bom? Ó. Como que é? Virtudes e sabedoria. Então, assim, gente, aqui, olha, tá falando o seguinte: seja sábio, fique calmo, não se apavore, né? Por quê? Porque tudo isso você vai conseguir entender o porquê da demora, por que teve que ser agora. Muitas coisas, né, que estão fechadas nesse livro que você ainda não consegue entender, elas só vão ficar claras conforme você for persistindo nesse caminho. Então, assim, cultive a virtude da paciência,
Me veio isso agora, né? Eu assisti hoje um vídeo do Pedro Augusto, que é um psicólogo maravilhoso que eu sigo no Instagram, e ele estava falando justamente de pessoas impacientes, né? Que a impaciência, ela caminha junta com a ira, e que é péssimo isso, porque é um sinal de imaturidade, né? Quem é impaciente tende a ser uma pessoa irada, e quem é paciente tende a ser mais maduro. Então, sejam virtuosos, sendo o quê? Pacientes. Não importa o quanto o quanto você tenha esperado. Gente, quando você fica... Eu atendo muita gente que acha que as coisas têm que acontecer assim, na hora que elas querem. Não é desse jeito. Eu só fui conseguir ter um pouco de paz na minha vida em todos os aspectos. Tanto sentimental, né, assim, de ficar em paz sozinha, né, faz muito tempo que eu tô sozinha, sem ninguém, mas graças a Deus tô bem, na minha solitude, né, mas assim, de ter casamentos conturbados, relacionamentos difíceis, situações financeiras muito penosas, muito complicadas, eu vivi desse jeito até uns 3, 4 anos, né, e eu já tô com 51, então assim, somente na maturidade é que eu fui conseguir um pouquinho de paz. E às vezes eu vejo gente jovem apavorada. Então assim, não importa o quantos anos você tem aí do outro lado, seja paciente, aprenda a confiar em Deus. A gente está falando da bússola com a estrela, é uma é uma combinação de fé, é uma combinação de realmente Deus vai te guiar. Então volta para o caminho, seja sábio e virtuoso, volte para o caminho correto. Se você se desviou, ó, virtudes e sabedoria, se em algum momento você se desviou, volte para o caminho e prossiga, persista, porque a carta dos peixes com a vitória tá falando que você vai ter sim a tua colheita, a tua vitória, vai ser farta, com toda certeza, tá? Fundo do maço, gente, a carta dos caminhos. O que eu falei para vocês? Voltem para o caminho! Voltem para o caminho que a vitória é certa. Olha isso. Brincadeira. Voltem para o caminho que a vitória é certa. Tá bom? Se algo ou alguém colocou na tua cabeça, ou um grupo de pessoas, né? Se alguma coisa, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas colocou na sua cabeça, Gêmeos, de que você devia se desviar, fazer outra coisa, desistir, jogar uma pá de cal, eles estão falando, não ouça. Fique quieto, se recolha aqui na torre e trabalhe em silêncio. Continue no caminho, continue trabalhando, tá bom? Por quê? Porque a colheita desse trigo virá. Meus queridos, meus doidinhos, um beijo pra vocês, um beijo, um queijo, um cafezinho bem quentinho, porque eu sou a mulher do café, tá bom? Aqui na Renata, hoje eu vi um negócio assim, ó. Se fosse ver meu conteúdo, né, se eu fosse um rótulo de alguma coisa, teria que vir assim, ó, alto em cafeína, alto teor de cafeína. Gente do céu, eu sou movida a café. Então um beijo, um queijo, um cafezinho pra vocês, um bolinho de fubá para acompanhar, porque a Renata é a rainha do bolo de fubá com café, tá bom? Leiam esses depoimentos para vocês agendarem a consulta particular de vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? E até a próxima semana com as leituras de maio. Vamos ver o que é que esse mêsinho 5, que é o mês de vocês. Maio e junho, né? Pega aí uma parte de maio e junho, tá bom? Vamos ver o que é que vem. Tchau, tchau, meu povo.